Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É a TV Canção Nova indo mais longe, cada vez mais, chegando a mais pessoas, chegando a você. Você que está conosco, tem acompanhado essa programação e que a cada sexta-feira, a partir aqui da capital paulista, nos permite entrar em sua casa e levar alguns debates importantes, interessantes, especialmente para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E estamos em pleno pleito eleitoral, com as campanhas aí a 1000 por hora, os eleitores fazendo o seu discernimento em relação à escolha dos candidatos. Mas mais do que candidatos, nós queremos também entender sobre programa de governo, não é as plataformas que de fato os candidatos, não pseudo-candidatos, mas os candidatos colocam e conversarmos sobre essas muitas reformas que o Brasil anda precisando já de longa data, não é isso? Então, no programa dessa noite, esteja muito atento, porque vai ser um pouco disso tudo que a gente vai conversar e muito mais. Aqui nos nossos estúdios em São Paulo, capital paulista, o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e também diretor-presidente da editora Voz. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores que mais uma vez devem estar surpresos com essa minha frase, né, de início. Que coragem abordar um tema como esse, não é? Mas é para isso que nós estamos aqui e a gente não é bobo, sempre traz alguém que sabe mais do que nós. Tá certo, bem assessorados, portanto, para realizar o programa em pauta e levar até você um debate de qualidade. Olha, por isso convidamos aqui pela primeira vez no nosso programa o doutor Alberto Rolo, ele é advogado, especialista em direito eleitoral, formado em ciências jurídicas, ciências econômicas e administração de empresas. Também participa com o seu pai no Instituto de Direito Político Eleitoral e Administrativo e também na Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de São Paulo. Doutor Alberto, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser, boa noite aos telespectadores e vamos aproveitar o gancho e tratar desse assunto espinhoso, eu espero poder contribuir. A reforma política é um conjunto de propostas debatidas no Congresso Nacional há mais de 15 anos com o objetivo de tentar melhorar o atual sistema eleitoral e político brasileiro. Entre os temas estão a proibição de doações de recursos financeiros de empresas para financiar campanhas eleitorais, a mudança no sistema de votação e a regulamentação do artigo 14 da Constituição de 1988, que trata dos instrumentos de participação popular. Mas, afinal, por que até hoje não houve consenso nas propostas? Será que o caráter polêmico da maioria dos projetos é responsável pelos sucessivos adiamentos das votações com relação ao tema? A reforma política é absolutamente necessária para o bem do país? Ainda é possível executar uma reforma política? No Em Pauta desta noite. Tá ok, tá aí para você, rápida panorâmica da temática da noite. Eu já quero passar a pergunta aqui ao doutor Alberto, perguntando, doutor, exatamente essa questão. Afinal das contas, nesse andar da carruagem, nesse frigir dos ovos, nesses vai e vens de promessas, será que de fato nós vamos implementar aí uma chamada reforma política tão necessária para o nosso país? Imagina um momento como esse, quantos candidatos, quantos partidos, quanto dinheiro, né? Nós falamos da casa dos bilhões, então parece que o povo já anda muito cansado, até desesperançoso em relação a isso. Mas será que a gente consegue, nesse final de túnel, aí, começar a vislumbrar essa luz? Por favor. Então, Padre Hamilton, eu acompanhei a matéria e, infelizmente, nessa altura do ano, não é mais possível mexer e fazer qualquer tipo de reforma eleitoral, porque as eleições estão bem próximas e não dá para mudar a regra do jogo na véspera do jogo. Sem dúvida. Agora, com certeza, há necessidade, sim, de a gente fazer algumas alterações, a sociedade brasileira, e aí, através do Congresso Nacional, fazer algumas alterações. Elas são necessárias e são possíveis, sim. Basta ter força, vontade política e cobrança da sociedade. Quer dizer, é lógico que o que a gente tem vivido, e isso deve causar essa desesperança, é um comodismo, né? O Congresso acaba se acomodando porque provavelmente a situação os favorece, né, de uma maneira geral, está confortável, então para que mudar, já que é confortável para mim? Mas a sociedade tem como cobrar isso, e a gente viu ano passado as manifestações, com certeza a sociedade tem poder e tem força para exigir e para cobrar essas mudanças.
E o interessante, eu disse exatamente isso, claro, nós já estamos, esse ano não há a menor condição disso, já estamos em pleno pleito eleitoral, já caminhando aí para os finalmente, mas eu digo que de passagem, de leve, isso esteve presente na boca de alguns candidatos, ou seja, que de fato o Brasil não é a partir do próximo governo, independente de A ou B, o país precise passar por essas reformas, porque nós precisamos enxugar muitas coisas, não é? E o país precisa, de fato, né, na linguagem, inclusive, de muitos, voltar a crescer, mas, de fato, contemplar realidades que ainda não foram contempladas, como a gente sabe, que é a questão da miséria, da fome, a desigualdade, o próprio emprego, o desenvolvimento, enfim. E que tudo isso passaria por essas reformas. E interessante, já esteve presente na boca de alguns candidatos. Então, o senhor falou das eleições, das manifestações, esta é uma pressão que a sociedade deve continuar exercendo, não é isso? Com certeza, nós vimos isso ano passado, evidentemente que as manifestações têm que ser do bem, não é? Sem vandalismo, sem violência, sem dúvida, com certeza, mas isso mostrou que a sociedade, e o que era impressionante é que a maior parte das pessoas que estavam nas ruas eram jovens, não é? Eu tenho uma jornada dupla de trabalho, dou aula também, né? Então tenho contato com esse pessoal mais jovem, e a gente percebe isso, a vontade deles de fazerem mudanças. E, com certeza, uma dessas mudanças passaria pela reforma política. E agora é o momento do eleitor escolher e fiscalizar e verificar as propostas. E, se identificar com essa proposta, são muitos candidatos que propõem alterações e mudanças na área da saúde, na área da economia. E eu sei, e a gente conhece aqueles que também propõem alterações como essa da reforma política que nós estamos falando. Então, se o eleitor se identifica com essa bandeira, vote nessa pessoa e depois cobre lá na frente, durante o exercício do mandato, que essa pessoa cumpra aquilo que prometeu, né? E aqui a gente vai aproveitar no programa dessa noite para fazer um paralelozinho, não é, entre sociedade e a igreja também, porque a igreja está vivendo as tão, não é, conclamadas de certas alas da própria igreja, reformas também, o Frei Antônio Moser, com a eleição do Papa Francisco, porque, não é, a igreja vivia um momento um tanto de certa estagnação, concentração, e aí algumas enfermidades que foram se evidenciando, e que o Papa Francisco, com muita humildade, mas também com muita coragem, como aquele que preside a igreja na caridade de forma universal, ele foi implementando essas reformas, a chamada reforma da Cúria Romana, aquilo que se convencionou chamar popularmente de Banco do Vaticano, embora a gente saiba que, na verdade, seja um instituto que administra as obras sociais da igreja, é um pouco diferente da estrutura de banco que se tem hoje, mas se convencionou chamar, ok? E outros elementos. Quer dizer, o Papa está colocando aí na ordem do dia várias reformas e que a igreja, nesse um pouco mais de um ano de governo, já começa a experimentar. Isso também pode ser um reflexo positivo para a própria sociedade, não, Frei Moser? Antes de mais nada, existe um ditado, Ecclesia semper reformanda. A igreja tem que continuamente estar em estado de reforma. Uhum. E, muito curiosamente, eu vinha pensando agora, a primeira grande reforma começou com São Paulo, contra São Pedro, dizendo o quê? Você quer ficar só no mundo judeu? Eu vou para os pagãos. E São Pedro se escandalizou, não é? E depois tantas lutas dentro da igreja, ao longo dos primeiros séculos, sobretudo, não é? Quando se estabeleceram as grandes diretrizes, porque Jesus Cristo não deixou nenhum livro escrito, não tinha editora Voz para ele publicar, ele não deixou nenhum, né? Mas, em todo caso, aí foram buscando. Tá. E, sobretudo, para não ir lá para trás apenas, o Concílio Vaticano II. Não, foi uma sacudida, tem que renovar, assim não pode, nós temos que repensar a liturgia, por exemplo. Né? Eu ainda, não é novinho que sou, mas eu ainda cantei a missa em latim e de costas para o povo. A minha primeira missa, né? Você imagina. Já isso tem apenas, né? Não, isso é apenas um pequeno exemplo. Quanta coisa mudou. E tem que mudar. Só que, como você dizia, nos últimos tempos, a coisa foi se acomodando, o estado de saúde, não é, do nosso Bento XVI, que teve esse gesto profético de renunciar, e o nosso Francisco já disse, eu também não vou até o fim, não. Se eu não aguentar mais, eu renuncio também. Traduzindo, ele abriu um caminho. Então, a igreja vai se reformando. Eu acho que é aí que a igreja tem um papel importantíssimo para a sociedade.
Nós, como sociedade, a igreja pertence à sociedade também. Claro. Nós, como sociedade, temos que estar continuamente nos adaptando às novas realidades. Tudo se transforma. Como é que a política não se transforma? E mesmo dentro da igreja, os fiéis, vamos pegar aí século V, VI, etc., eram todos analfabetos, inclusive o clero, a maioria analfabeto, fazia o quê? Então era um período. Hoje não, hoje você, quando faz uma homilia, você sabe muito bem, você tem uma porção de universitários ligadérrimos, claro. E se o padre disser uma abobrinha, eles já não aceitam. Já não em outras vai ter palavras, nenhuma mudou credibilidade. tanta coisa, portanto, nós devemos mudar. Muito mais em termos de política. Chega. A gente está cansado, não é? Sempre as mesmas promessas, nunca cumpridas e, sobretudo, eu diria assim, contra a vontade do povo. Inclusive, mesmo aí, vamos dizer, nas passeatas, a gente se pergunta seriamente quem movimentou os black blocs. É uma grande pergunta que está no ar. Não é? Pois é. Mas aí, doutor Alberto, por favor, essa fala do Frei Antônio Moser disse aí de passagem, por exemplo, quando das manifestações no ano passado, em várias delas, os jovens, não é, e as pessoas que estavam ali, elas proclamavam alto em bom som: nós não nos sentimos representados por esses que estão aí, quer seja na esfera federal, estadual, às vezes até municipal. Nós não nos sentimos representados, ou seja, um pouco frustrados com aquele ideal político bonito, porque a gente sabe que a política ela é a arte de se fazer o bem, promover o bem comum. Isso vem desde a Grécia Antiga, esse ideal não pode ser perdido. São os políticos que, de fato, constroem a sociedade, ajudam com que ela se organize, se estruture, possa progredir, avançar em todos os campos. No entanto, há essa insatisfação um tanto geral, manifestada pelos jovens, mas com o apoio do país inteiro. Muitos foram para as ruas, outros nem tanto precisaram ir, porque já estamos representados por eles. Mas os que estavam ali diziam: nós não somos representados por eles. Então, o que de verdade há nisso daí? De fato, isso justifica realmente o que nós estamos falando em termos de reforma, ou é só uma visão pessimista do país? Como é que o senhor avalia? Não, padre, eu acho que as manifestações, esse paralelo com a igreja é absolutamente importante, não é? Significa que a igreja também pode ajudar fazendo o seu papel das discussões, nas reuniões em grupo e, de alguma maneira, incentivando os eleitores e a população a pensar, a refletir, sempre com busca, com uma visão num caminho melhor. Agora, as manifestações, aqueles que foram para as ruas e aqueles que não ficaram, mas apoiaram, tem que pensar e tem que lembrar, principalmente nessa época, que o instrumento, a ferramenta para fazer as mudanças, para que a sociedade faça as mudanças, vai ser o voto. O voto daqui a algumas semanas. Então, esse é o caminho certo, esse é o instrumento certo. Então, hoje eu posso me sentir não representado. Como é que eu faço para mudar isso? Na próxima eleição, daqui a algumas semanas, eu vou lá e tento mudar, usando como ferramenta, como instrumento, o voto. E eu costumo dizer na faculdade, quer dizer, me parece, uma das principais invenções do ser humano no século passado, século XX, foi a internet. Hoje, no século XXI, a internet está aí à disposição de qualquer um para fazer pesquisa. Então, não dá para dizer que eu não sei quem são os candidatos, qual é a plataforma deles, se eles agiram certo no passado, se eles agiram errado. Não dá para dar essa desculpa, essa justificativa. Vai lá na internet e vai buscar. Se não quiser assistir de alguma maneira a propaganda eleitoral gratuita, que afinal de contas serve para isso também, não é? E a gente pode... Além de promover alguma comédia, não é? Sim, sim, também tem aqueles, mas essa é a bandeira deles. E é importante o seu exemplo, padre, porque se eu acredito em alguém que vai lá para fazer chacota, para fazer piadinha e voto nele, eu estou jogando fora o meu instrumento de revolta, eu estou jogando fora o meu instrumento de mudança. Mas cada um é cada um e, com certeza, a política acaba refletindo a sociedade. Então, se a sociedade está doente, talvez a política esteja doente. Se a sociedade quer mudar, então vamos usar as ferramentas, os instrumentos à nossa disposição para a gente fazer essas mudanças. O senhor, apesar disso, e é absolutamente verdadeiro, Frei Moser,
Hoje, por exemplo, com o advento da internet, não é? As redes sociais, etc., se tem acesso ao bom e ao pior, né? Ao melhor e ao pior ao mesmo tempo. É uma coisa impressionante. Mas mesmo nas chamadas redes sociais, que hoje virou o grande campo de batalha, uma vez que a TV aberta perdeu espaço para a TV fechada, não é? A TV por assinatura, e esta não admite as propagandas eleitorais, então é sabido que o campo de batalha, como já estamos acompanhando, se tornou de fato a internet e nelas as redes sociais. Mas será que de fato ali a gente consegue ter a informação precisa, a verdade de A, B ou C, para ter um critério de escolha? Porque a gente sabe que hoje tudo pode ser manipulado de uma forma assim escabrosa. No outro dia, por exemplo, se eu tenho uma ideia, não é? Se colocava uma posição em relação ao governo, independente de ser A ou B, mas colocava ali uma posição, e aí para isso, no invólucro da coisa, colocava um bispo que já tinha morrido, colocaram a opinião dele, que ele estava dizendo isso, depois usaram o próprio nome da CNBB. Então, é um meio também que pode ser muito manipulado, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Foi o bispo de Osasco, não é? E que trouxeram do túmulo para fazer agora como se fosse atual. Olha, não tenha dúvida nenhuma, eu diria uma primeira informação preciosa, não há como. Agora, não basta apenas a internet. E daí a importância dos debates, e aí uma importância da igreja, que tem poder, ou das igrejas, tem poder de mobilização, sentar, discutir quem é que nós vamos escolher para nos representar nesse bairro, nessa cidade, enfim, e como, digamos, chefe da nação e do Estado, né, como a gente rezava, né? Em outras palavras, eu acho que é o momento em que se deve usar todos os instrumentos. A internet é preciosíssima, agora não basta. Precisaria alargar mais no corpo a corpo e ouvir mesmo, você estar perto. E essas promessas da propaganda eleitoral, desconfie sempre, tire 90%, porque o resto é balela. Tá certo. Nós vamos dar a primeira paradinha aqui no nosso programa e não saia daí, porque já já estaremos de volta, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Um minuto só.